Muito boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Prezados irmãos e amigos, mais uma vez voltamos a estudar a palavra do nosso Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a fonte da nossa orientação. E hoje eu quero falar sobre os princípios, o princípio das dores. Em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 10 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Que Deus abençoe. Quando Jesus estava saindo do templo com os seus discípulos, e os discípulos ali iludidos, encantados com a estética da arquitetura do templo, chamaram a atenção de Jesus para mostrar a estrutura daquele templo. Olha a estrutura desse templo. É assim que as pessoas vivem iludidas com as coisas deste mundo. Para ele, as coisas feitas pelas mãos do próprio homem, para eles são extraordinárias. Mas Jesus, ele veio este mundo não foi para contemplar templos, construções, mas ele veio para a salvação do ser humano, para a minha salvação e para a salvação de todo aquele que o aceitar. Então, quando Jesus diz, falaram isso, Jesus diz: Vocês não estão vendo tudo isso aí? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava falando, tudo isso que vocês estão vendo aí, esse templo bonito, tão caprichado, tanto gasto que vocês têm feito, vai ser destruído. Todas as casas serão destruídas, tudo vai ser destruído, essa terra vai ser destruída. Estão iludidos com essas coisas terrenas, materiais? Tudo isso terá fim. Então Jesus, ele não veio aqui para se iludir com as coisas terrenas e materiais, mas ele veio por amor de mim, por amor de você, para nos conceder o perdão, nossa salvação e a vida eterna. Os judeus não entenderam a finalidade da vida de Cristo, esse mundo, o Messias, o Salvador. Eles esperavam um rei político. Eles queriam um rei político, guerreiro. É assim que eles queriam Jesus. Eles já haviam moldado em sua mente um Jesus nos moldes deles. Molde político. É assim também nos nossos dias. As pessoas moldaram um Jesus político, um Jesus, um rei monetário. É assim que querem Jesus. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio exatamente para a minha salvação, para a tua salvação. E estando eles no Monte das Oliveiras, então os discípulos interrogaram mais uma vez, dizendo: Que sinal haverá da tua vinda? E quando vai acontecer essas coisas, essa destruição? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos sabiam dessas duas coisas. Eles sabiam que Jesus iria para o céu, mas voltaria e vai voltar. Também sabiam que este mundo terá fim e vai ter fim sim. Então, meus amados, eles queriam saber. Interessante que o que Jesus disse, o primeiro sinal que Jesus deu foi
acautelar isso cuidado para que ninguém vos engane. Esse foi o primeiro sinal, cuidado para que ninguém vos engane, porque se levantarão muitos, virão muitos em meu nome, usando meu nome, e dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus estava falando do engano dos últimos tempos. Se levantariam muitos falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos irmãos, falsos evangélicos, falsos crentes, falsos cristãos, conduzindo suas enxurradas de doutrinas falsas, como lobos roubadores, mercenários e fariseus hipócritas. E o mundo estaria cheio disso, e o mundo já está cheio dessa classe de gente que usam a palavra de Deus para tirarem proveito, se enriquecerem com o nome de Deus. Mas eu quero destacar aqui, dentre muitas coisas que Jesus falou, que eu quero aqui ressaltar, é que ele disse essa palavra peste. Ele disse: haverá fomes e pestes em vários lugares. Essas pestes é profetizado. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia do coronavírus, é uma resultado da profecia. Jesus profetizou isso há mais de 2.000 anos. E é uma das pestes que já começa a cair sobre a terra. E essa peste nos faz lembrar também lá do Egito, quando o povo do Egito ali caiu também 10 pragas, que é o mesmo, pestes, pragas, pandemias, esses flagelos lá no Egito, por causa da maldade daquele povo, da incredulidade, da idolatria deles, e de se levantarem contra Deus. Então vieram 10 pragas sobre o rei Faraó. Mas o que eu quero ressaltar, do capítulo 12 de Êxodo, você pode ler o capítulo 12 de Êxodo, eu não vou ler o texto para não ficar muito longo o nosso vídeo. Mas você pode ler o capítulo 12 de Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 13, do que eu vou falar agora. Então, nesse texto aqui, falando da última praga, a praga da mortandade dos primogênitos do Egito, desde o homem até os animais, era resultado, era consequência da maldade deles. Mas Deus falou com a nação, do seu povo, e deu uma orientação dizendo: primeiramente vocês tomem um cordeiro, um cabrito para cada família. Se a família for pequena, então tome um cordeiro para 2 famílias, a família vizinha, mais próxima da sua casa. E então assim, sacrifique o cordeiro à tarde e passe o sangue nas ombreiras da porta, e depois se recolheu em casa e coma o cordeiro dessa forma: os lombos cingidos, vestidos, os pés calçados nos seus sapatos, cajado na mão. Isso nos faz lembrar também no dia de hoje, quando nós estamos tendo também a sua orientação de nos protegermos nossas vestes. Hoje podemos usar a máscara, o gel, luvas, qualquer coisa que puder usar para se proteger, melhor ainda, para evitar essa epidemia. Então nós vemos aqui, meus amados, Deus orientou a nação de Israel, e a nação de Israel fez como eles haviam orientado. E ficaram em casa assim, porque ele diz: porque esta noite eu passarei sobre a terra do Egito, mas na casa que eu ver o sangue na porta, passarei por cima de vocês, e nenhum mal acontecerá com vocês. Então, o sangue era o sinal de que aquele povo, Deus estava com ele, que eles tinham ouvido a voz do seu Deus. Hoje também o sinal que nós temos, o povo de Deus tem o sinal, é o sangue de Cristo em nossas vidas, meus amados. Que cada pessoa possa se banhar no sangue de Cristo, crer no Senhor Jesus, aceitar Jesus em seu coração, seu sacrifício na cruz do Calvário por nossos pecados, e
aceitar o sangue de Jesus em sua vida, ser imunizado pelo sangue de Cristo, e Ele garante. Então basta nos protegermos também, ouvir a voz do Senhor. Algumas pessoas dizem, não, mas Deus vai livrar, nós temos muita fé. Não vai nessa lambanda desse tipo de gente não. Quem tem fé com nenhuma não. Se ele tivesse fé mesmo, cadê agora os milagreiros que dão show de fé? Fé grande, fé poderosa, tanto tipo de fé. Cadê agora? Por que eles não vão lá curar as pessoas que estão com essa pandemia? Por que não vão lá curar? Cadê agora o óleo ungido? Cadê agora os lenços ungidos? Cadê todas essas coisas? Cadê o copo d'água lá em cima da televisão que cura, que faz tudo isso? Só mentiras, só lambanças. Mentira de falsos profetas e se levantar para enganar a multidão, mas estão podre de rico, tanto roubarem ao povo com suas lambanças, enganando o povo, usando o nome de Deus. Jesus falou disso. Então, meus amados, mas aí pode perguntar, mas por que esse mal vem sobre as pessoas? Deus é tão mau assim? Não, Deus não é mau. O ser humano é que é mau, porque o ser humano abusa de Deus, pisa na palavra de Deus, torce a palavra de Deus, muda a palavra de Deus, contradia a palavra de Deus, escandaliza o nome de Deus, faz tudo, profana as coisas de Deus. E depois ele pergunta, por que nos sobre esse mal? O apóstolo João, ele escreveu no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da vida das santas que estão escritas neste livro. Então João encerrou o Apocalipse deixando claro que ninguém pode mais aumentar nem diminuir. Mas os falsos profetas têm criado tanta doutrina falsa em nome de Deus, em nome de Jesus. É carnaval para Jesus, é dançar para Jesus, eu não sei, eles torcem a palavra de Deus, criam tanta mentira em nome de Deus, e aí depois da pergunta, por que vem esse mal? Está aqui na Bíblia. Se mudar uma palavra, acrescentar para o Senhor, está claro que virá as pragas que estão escritas, as pestes que Jesus profetizou, virão. E essa pandemia que estão passando, isso é apenas um sinalzinho das piores coisas que ainda virão por causa da rebeldia do povo. Meu amado, que Deus lhe abençoe, Deus lhe proteja, que você se proteja também, colabore para que nós possamos evitar essa pandemia. Não fique nessa onda de que tem muita fé, não. É preciso também seguir a orientação de Deus, porque quem tem fé submete à orientação de Deus. Se não submete à vontade de Deus, é porque não tem fé em Deus, não. Então, meus amados, que Deus lhe abençoe, e abençoe sua família, e vamos prosseguir nessa jornada em nome do Senhor Jesus, que vive aí para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia.